Olá, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e esse vídeo é um vídeo especial. Você está prestes a assistir uma das nossas aulas de revisão para o 38º exame. Durante essa semana, dos dias 3 aos dias 7 de julho, a gente vai ter revisões focadas nos estudos das 9+, para o 38º exame. Vamos retomar os pontos mais quentes que podem ser cobrados na sua prova. E eu tenho uma surpresa especial para você. Todos aqueles que fizerem o cadastro na revisão vão receber os materiais complementares da aula, vão receber as questões, os gabaritos comentados. Então, se você quer ter acesso ao pacote completo, às aulas que você já vai assistir aqui, aos materiais complementares, as questões, ao gabarito comentado, tudo o que você precisa fazer é se inscrever no link aqui abaixo. Você vai ser redirecionado para a plataforma do Missão, vai ganhar um acesso e tudo vai estar liberado lá. Espero que você aproveite e compartilhe com alguém que também vai fazer o 38º exame. Já deixa o curtir e se inscreve no canal, que a sua revisão está prestes a começar. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Docs, missionários, me contem, estão preparados para a melhor aula de processo penal que vocês podem ter? Eu posso garantir que quem assistir essa aula até o final, dê uma lida depois no material de revisão, ou se não gabaritar, vai acertar, assim, pelo menos 80% das questões de processo penal. É um desafio que eu faço com vocês. Ou não me decepcionem. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Soares, eu sou promotora de justiça, professora do Missão de Processo Penal, tá? E vou estar aqui acompanhando vocês. Se quiserem depois me mandar algum recado, tirar alguma dúvida, meu Instagram é @prof.fersoares. Vamos começar essa melhor revisão que a gente pode ter? Então, vamos lá, meu povo. Olha só, separei aqui algumas questões. A gente vai fazer como? A gente analisa as questões e, ao mesmo tempo, a gente já vai falando sobre os principais temas que a questão envolve, que são os principais temas que vão estar na sua OAB, combinado? Vem comigo. Vamos lá. Questão número 1. Tiago, funcionário público, vítima de crime de difamação em razão de suas funções, após Tiago narrar os fatos em sede policial e demonstrar interesse em ver o autor do fato responsabilizado, é instaurado inquérito policial para investigar a notícia de crime. Quando da elaboração do relatório conclusivo, a autoridade policial concluiu pela prática delitiva de difamação, majorada por ser contra funcionário público em razão de suas funções, bem como identifica João como autor do delito. Tiago, então, procura seu advogado e informa a este as conclusões um mês após os fatos. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Tiago, de acordo com a jurisprudência do STF, deverá esclarecer que... Gente, já para tudo e vamos ver aqui uma coisa. Olha só, a gente tem um crime de difamação praticado em razão das funções. Vamos recordar uma coisa. Quando a gente tem um crime praticado, um crime contra a honra, né, que pode ser injúria, calúnia ou difamação, e ele é praticado no exercício da função, isso vai fazer diferença em relação a qual tipo de ação penal que vai poder ser proposta para, né, iniciar o procedimento todinho para apuração desse crime. Então, vamos lá. Vocês devem se lembrar que nós temos os seguintes tipos de ação penal. Ação penal pública incondicionada. Qual é a peça da ação pública incondicionada? É uma denúncia elaborada pelo Ministério Público. Além da ação pública incondicionada, o que a gente tem? Ação pública condicionada à representação. Então, quando a gente fala em ação pública, a gente sabe que vai ser movida pelo Ministério Público. E aí, quando é por representação, significa que o Ministério Público não pode agir de ofício sem que a parte vítima queira que ele haja. Então, aqui precisa que a vítima represente para o Ministério Público que tem interesse em ver o autor do fato delitivo processado. Neste caso, vai ser uma ação penal pública condicionada à representação.
Além disso, nós temos o quê? A ação penal privada, que vai ser proposta por advogado agora, não mais pelo MP. E qual é a peça que representa a ação penal privada? É a queixa-crime, gente. E quando que a gente vai saber? Ah, mas antes, peraí. E falta ação penal privada subsidiária da pública. O que é ação penal privada subsidiária da pública? Significa que o crime é de ação penal pública, tá? Condicionada à representação ou incondicionada. Ou seja, quem tem que oferecer a peça inicial é o Ministério Público, que tem que oferecer uma denúncia. Mas digamos que passado todo o prazo que ele deveria fazer a denúncia, o Ministério Público não o faz. Diante da inércia do Ministério Público, a vítima pode contratar um advogado e aí esse entra com uma ação penal privada subsidiária da pública, tá? Então, são esses 4 tipos que a gente tem. Ação penal pública incondicionada, a peça vai ser a denúncia. Nós vamos ter uma ação penal pública condicionada à representação, também uma denúncia. E nas outras a peça vai ser uma queixa. Mas aqui a gente tem ação penal privada, nos crimes contra a honra, e ação penal subsidiária da pública, que vai ser quando o Ministério Público é inerte. Fer, mas quando que eu vou saber quando é cada uma? Gente, vocês vão ter que olhar lá no Código Penal. Então, vocês olham o tipo penal que está sendo imputado e aí, se for ação penal pública condicionada à representação ou privada, lá na parte final do capítulo do crime, ele vai te dizer. Se ele não disser nada, significa que a ação é pública incondicionada. Vou dar um exemplo. No furto, você vai ler lá nos crimes contra o patrimônio. E aí você pode descendo o seu olho ali no Código Penal, que você vai ver que ele não fala nada. Como ele não fala nada, ele vai ser pública incondicionada. Pode ser que num caso ou outro ele fale em representação. Aí vai ser o quê? Por exemplo, vamos pegar estelionato, que está lá nos delitos patrimoniais também. E aí o estelionato agora é pública condicionada à representação. Então, ele diz qual é o tipo de ação, tá bom, gente? E lá nos crimes contra a honra, a gente vai ver que ele se refere à ação penal privada. Só que atenção o seguinte, aqui no nosso caso, a gente tem sim um crime contra a honra. Ah, Fer, moleza, então é ação penal privada. Peraí, gente, aqui ele fala o quê? Que o Tiago, quando ele foi vítima desse crime, ele estava no exercício da função pública e que o crime foi praticado em razão dessa função que ele exercia. E aí a gente tem uma peculiaridade. Lá no Código Penal, nos crimes contra a honra, quem for lá conferir, vai lá, 138, 139, 140 e seguintes, vai dizer o seguinte, que quando o crime contra a honra for praticado contra funcionário público no exercício das suas funções, nós temos uma dupla possibilidade no que se refere a qual ação vai começar o processo. Nesse caso, ele pode escolher se ele quer fazer mediante queixa, ou seja, ele vai contratar um advogado para fazer isso, ou se vai ser ação pública condicionada à representação. Se o funcionário público vai querer, não, eu não vou gastar com advogado, já foi praticado esse crime quando eu já estava trabalhando, então não, vou querer que o Ministério Público, né, ofereça a denúncia. Nesse caso, ele tem que oferecer uma representação. Gente, é muito importante que vocês entendam que qualquer crime que fale em representação, há um prazo para que seja feita essa representação. Qual é o prazo? O prazo é de 6 meses a contar da data que a gente sabe quem é o autor do fato delitivo, tá? Cuidado com o início do prazo. E aí, esse prazo é um prazo que a gente fala que ele é decadencial. Deu 6 meses, galera, já era, não tem o que fazer, tá? Então, se ele quer representar, vai ter que ser nesse período de 6 meses. Feitas essas observações, então, sobre as nossas ações penais, já falamos aqui da ação penal relacionada, então, a quando é funcionário público, vamos ler nossas assertivas. Então, voltando, considerando apenas as informações narradas, o advogado de Tiago, de modo com a jurisprudência do STF, deve esclarecer que, letra A, cabe ao Ministério Público oferecer denúncia em face de João,
após representação do ofendido, mas Tiago não poderá optar por queixa. Errado, ela estava certo até a representação do ofendido. E está errada onde diz que o Tiago não pode optar por oferecer queixa. A gente acabou de ver que pode. Então está errada a letra A. Letra B. Caberá a Tiago, assistido por seu advogado, oferecer queixa-crime, não podendo o ofendido optar por oferecer representação para o Ministério Público oferecer denúncia. Sabemos que está errado, né? Acabamos de falar sobre isso. Letra C. Tiago poderá optar por oferecer queixa-crime assistido por advogado ou oferecer representação ao MP para que seja analisada a possibilidade de oferecimento da denúncia. Preciso dizer mais alguma coisa? Não, né, gente? Letra C é o nosso gabarito. E aí, letra D está errada, porque diz que cabe ao MP oferecer denúncia independente da representação do ofendido. Errado. Só seria independente da representação do ofendido, gente, se fosse um caso de ação penal o quê? Pública e incondicionada. E não é a nossa opção aqui. Então, vamos lá. Questão número 2. Carlos foi indiciado pela prática de um crime de lesão corporal grave, que teria como vítima Jorge. Após o prazo de 30 dias, a autoridade policial elaborou o relatório conclusivo e encaminhou o procedimento para o Ministério Público. O promotor, com atribuição, concluiu que não existiam indícios de autoria e materialidade, razão pela qual requereu arquivamento. Inconformado com a manifestação, Jorge contratou advogado e propôs ação penal privada subsidiária da pública. Neste caso, é correto afirmar que... Gente, a gente já falou sobre as ações penais. Já falamos, inclusive, quando a hipótese de ação penal privada subsidiária da pública. Quando é quando há inércia do MP. Nesse caso, houve inércia do MP? Não, gente. O Ministério Público apenas aqui entendeu que não era caso de oferecer denúncia. Então, o que acontece? Quando a gente tem um crime, vamos voltar mais um pouquinho aqui para a gente ir fazendo a revisão. A pessoa vai até a autoridade policial, faz o boletim de ocorrência, aí a polícia faz toda uma investigação, lembrando que o Ministério Público também pode investigar, e aí quando o delegado termina as investigações, ele encaminha o inquérito policial para o Ministério Público, ou seja, para o promotor de justiça. E aí o promotor vai decidir, ele vai olhar aquele conjunto de provas, né, e de indícios, na verdade, porque não são provas, a grande maioria. Vocês sabem a diferença de prova e indício? Gente, vamos ficar com essa diferença bem básica para a gente não perder a questão, porque isso não era objeto da revisão, mas vamos lá. Prova, gente, a gente se refere à prova, tudo aquilo que vai ser ou já foi submetido ao contraditório e à ampla defesa. Tá? Em inquérito, em regra, a gente tem indícios probatórios, mas ainda não é uma prova efetivamente. Tá? Não é à toa que a gente sempre fala que não é possível condenar ninguém com base apenas com aquilo que está produzido no inquérito. Por quê? Porque o que está produzido no inquérito não foi garantido contraditório e ampla defesa. Isso é só quando o processo já está lá perante o juiz. Mais uma coisinha aqui. Algumas provas vão ter que acabar sendo produzidas em sede de inquérito, e aí o contraditório, a gente fala que ele é diferido, ou seja, que esse contraditório vai ser feito lá na frente. Querem um exemplo? Interceptação telefônica. Não dá pra gente, ter uma interceptação agora e depois, e já dar ciência pro réu, concordam comigo? Durante a interceptação, não teria nexo nenhum. Então, essa prova vai sendo produzida mediante autorização judicial, é claro, e aí depois, quando ela for juntada no processo, que vai ser feito contraditório pela defesa. Para tudo que não era aqui, que era pra gente parar. Vamos voltar para a nossa questão. Me empolguei e fui muito além. Então, vamos lá. Quando esse inquérito vem para o MP olha e fala assim, nossa, tá bom aqui, eu tenho provas de autoria e indícios de materialidade, aliás, provas de materialidade, indícios de autoria, vou oferecer denúncia. Essa é uma opção para o MP, se for pública e incondicionada. Se for condicionada a representação, ele precisa da representação do ofendido. Se for ação penal privada, o delegado vai ficar com esse inquérito lá paradinho até que o advogado ofereça queixa-crime. O Ministério Público pode também, gente, requerer diligência. Falou, putz, não, o que o delegado fez aqui até agora não deixou eu concluir se tem crime aqui ou não tem. Enfim, preciso de mais diligência. Pede mais diligências. Ou o MP pode
arquivar o inquérito. O que significa arquivar? Ele entendeu que não tem crime, ou ele entendeu que aquela pessoa indiciada não foi o autor, aí ele requer o arquivamento, e aí isso vai ser homologado pelo juiz. Fecha parênteses, que isso também não era objeto da nossa revisão. Vamos lá, que senão esse negócio vai durar muitas horas. Então, vamos lá. Nesse caso, o Ministério Público requereu arquivamento e, mesmo assim, Jorge contratou um advogado querendo que fosse proposta ação penal privada subsidiária da pública. Nesse caso, é correto afirmar que, letra A, caso a queixa seja recebida, o Ministério Público não poderá aditá-la ou interpor recurso no processo. Segura aí. Letra B, caso a queixa seja recebida, havendo negligência do querelante, deve ser reconhecida a perempção. Gente, olha só, se a queixa aqui fosse recebida, o Ministério Público poderia aditar ou poderia interpor recurso. Tá? Sempre que a gente tem uma ação penal privada subsidiária da pública, significa que teve inércia do MP, mas depois ele retoma, ele pode continuar produzindo provas e tudo mais. Mas aqui a gente está dizendo caso ela fosse recebida. A gente vai ver que não é caso dela ser recebida aqui, não. Letra B, então, se ela fosse recebida, havendo negligência do querelante, deve ser reconhecida a perempção. Gente, o que é a perempção? É quando é em caso só de ação penal privada. Ou seja, que a gente já vai ver lá daqui a pouco, a perempção, o que acontece? O autor, né, através do seu advogado, ele pratica determinadas atitudes no processo que demonstram que ele não tem mais um interesse. Mas isso só acontece, gente, quando a gente tem ação penal privada. Quando a gente tem ação penal pública, seja ela condicionada ou incondicionada, não tem que se falar em perempção, tá? Vou ler aqui para vocês quais seriam as nossas hipóteses. Essas hipóteses de perempção estão no material complementar. Eu sugiro que vocês saibam elas de cor e salteado, porque elas vão cair. Sempre cai, não tem uma prova da OAB que uma delas não caia. Uma das hipóteses, tá? E quais são, então, as hipóteses que a gente tem de perempção? Oh, meu Deus, eu quero chegar no artigo aqui, porque eu queria falar ele bem bonitinho. Então, vamos lá. A ação vai ser perempta, que a gente fala, ou seja, a gente vai estar diante de um caso de perempção, quando iniciada a ação, o querelante não der andamento àquela queixa-crime que ele iniciou, através do seu advogado, claro, durante um período de 30 dias. Primeira hipótese de perempção. A segunda hipótese é quando, falecendo o querelante ou sobrevindo a sua incapacidade, nenhuma das pessoas legitimadas comparecer em cartório dentro do prazo de 30 dias para requerer a continuidade, de 60 dias, aliás, aqui, para requerer a continuidade da ação. Quem poderiam ser essas pessoas para entrar no processo dentro de 60 dias? É o que a gente chama de CAD. O que é CAD? Quem é meu aluno sabe o que é CAD. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Vocês vão ver isso lá no nosso materialzinho, que toda vez, então, que é uma ação penal privada, quando o representante, né, quando o ofendido falece ou fica incapaz, essas pessoas, ou seja, o CAD, pode continuar no lugar dele no processo, tá bom? Então, vamos lá. Outra hipótese de perempção. Quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo que ele deveria estar presente, ou, atenção a essa parte que a FGV ama, ou quando o querelante deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. Inciso 4º, quando o querelante for pessoa jurídica, essa se extinguir sem deixar sucessor, tá? Então, essas são as hipóteses de perempção que vão estar lá no material. Então, perempção é só no caso que a gente tem de queixa-crime. Lembra que na nossa questão a gente não tem queixa-crime, a gente está falando de ação penal privada subsidiária da pública. Perempção não acontece nesses casos, só no queixa, então a letra B está errada. Letra C. A queixa-crime proposta deve ser rejeitada pelo magistrado, pois não houve inércia do MP. Certo, né, gente? O Ministério Público requeriu arquivamento, ele não ficou inerte. Inerte é quando ele não faz nada. Nesse nosso caso, ele só requereu arquivamento. Então, letra C, a nossa resposta. E letra D, a queixa proposta deve ser rejeitada pelo magistrado, tendo em vista que o Instituto de Ação Penal Privada subsidiário da Pública não foi recepcionado pela Constituição Federal. Nada a ver, tá? A gente já tinha falado aqui
que a gente tem ação penal privada subsidiária da pública. Então, vamos para a nossa próxima questão. Carlos, em relatório final conclusivo de inquérito policial, foi indiciado pela prática do crime de receptação qualificada. Recebido o procedimento investigatório, o promotor de justiça verificou na folha de antecedentes criminais que Carlos possuía uma única anotação e ele era tecnicamente primário, mas que teria sido beneficiado 8 anos antes da suposta nova prática delitiva por proposta de suspensão condicional do processo em relação ao crime de estelionato. Considerando as informações expostas, você, como advogado de Carlos, deverá esclarecer que, de acordo com o CPP, o que vai poder acontecer aqui. Gente, olha só. Preciso explicar uma coisa para vocês. A gente tem um crime aqui de pena de 3 a 8 anos. Ele tem só uma condenação e é tecnicamente primário. Vocês vão ver que as nossas alternativas aqui já trazem qual é o instituto que poderá ou não ser proposto. Qual é? O acordo de não persecução penal. Reparem que todas essas alternativas falam sobre o acordo. Gente, o acordo de não persecução penal é um dos institutos de justiça negocial que a gente tem. Nós temos 4 institutos negociais. Posso apostar que eles vão cair na sua prova. Eu ia falar que pelo menos um, mas um é óbvio. 2 desses 4 vão cair, combinado? Ou depois eu quero todo mundo lá no meu Instagram dizendo assim, ô Fer, caiu, ô Fer, caiu. Faço questão. Eu gosto, tá? Quando vocês mostram que eu acerto. Fecha parênteses e vamos voltar. Então, é o seguinte, quais são os 4 institutos que a gente tem que são negociais? A gente tem a composição civil, nós temos a transação penal, o acordo de não persecução penal e a suspensão condicional do processo. Gente, vocês têm que entender o seguinte, quando cabe um, não cabe o outro. E assim vai, mas a ordem, entre aspas, vai ser essa, tá? Composição, transação, o acordo de não persecução e a suspensão. Vocês vão dizer, tem que esgotar? Não tem que esgotar, porque os requisitos são diferentes. Então, assim, sempre que o crime é bem levinho, vai caber a composição, se preencher os requisitos. Quando ele é um pouquinho pior, pode caber a transação. Quando for um pouquinho pior, vai caber o ANPP ou a suspensão. Só que os requisitos são diferentes. E aí eu fiz lá no material para vocês, então, uma tabelinha que eu preciso que vocês colhem na porta do quarto, do banheiro, seja onde for. Vocês não podem ir para a prova sem saber quais são os requisitos da composição civil, quais são os casos, então, que a gente vai ter a transação penal, quais cabem a NPP e quais cabem a suspensão condicional do processo. Basicamente, gente, nós vamos falar aqui sobre a NPP porque é o que está falando nossa questão. Basicamente, bem basicamente, vai caber a NPP quando o crime tem que ser praticado sem violência ou grave ameaça. Não esqueçam disso, por favor. Além disso, gente, ele não pode ser reincidente e essa criminalidade que ele pratica não pode ser de forma habitual. Ele não pode, o réu, ter sido beneficiado nos 5 anos anteriores, nem com transação penal, nem com suspensão condicional do processo e nem com a NPP, tá? Vejam que no nosso caso aí, ele foi beneficiado a 8, então vai poder. Porque eu falei que ele não pode ser beneficiado a menos de 5. Como foi mais de 5, ele vai poder. Não pode ter sido crime também praticado com violência de gênero, nem no caso de violência doméstica. Não pode ser crime de racismo, tá? E o crime, gente, ele tem um requisito de consideração de pena, tá? Eu quero que vocês prestem atenção, porque o nosso crime aqui, ele já dizia expressamente que é pena, acho que de 3 anos. No ANPP, a gente vai analisar a pena mínima. Por que eu estou insistindo? Alguns institutos, a gente analisa a pena máxima combinada ao crime. E no ANPP, a gente vai olhar a pena mínima, tá bom?
Então, aqui no nosso caso de 3 a 8, a gente olha a pena mínima, gente, ela tem que ser inferior a 4 anos. Vai estar lá no artigo 28, tá? Fiquei procurando aqui porque eu queria ler ele inteiro, mas não deu. Lembrando o seguinte, gente, mas para caber o acordo de não persecução, ele tem que ter confessado o crime. E em relação à pena, eu quero que vocês prestem atenção que sempre tem uma pegadinha. Eles colocam assim, pena mínima igual ou inferior a 4 anos. Não, não, não. Pena mínima tem que ser de inferior a 4 anos. Não tem a palavra igual. Essa é a pegadinha mais manjada do MPP. Tá? E veja que no nosso caso a pena mínima aqui é 3 anos, então caberia. Então, vamos lá. Dentre as nossas opções, letra A. Poderá ser proposto acordo de não persecução penal, independentemente da confissão do acusado, podendo, contudo, ser imposto ressarcimento de dano, prestação de serviço à comunidade por tempo limitado em caso de aceitação. Aqui está errado porque ele não confessou, e eu falei que ele tinha que confessar. E é importante que eu esqueci de falar para vocês. Feito esse acordo, vão ser fixadas algumas condições para ele cumprir. E quais são essas condições? Sempre vai ter a reparação do dano, gente. Sempre, salvo impossibilidade de fazer, mas aí ele vai ter que comprovar real que ele não pode reparar o dano. Além disso, ele vai ter ou uma prestação pecuniária, ou uma prestação de serviço, ou outra condição que o Ministério Público fixar, tá? Além também do perdimento dos bens do crime. Então, por exemplo, é um crime de porte ilegal de arma de fogo. Vai perder a arma, além de ter que fazer outras condições ali previstas. Combinado? Então, no nosso caso, estava errado porque dizia que era independente da confissão e depende, sim, da confissão. Letra B. Não poderá ser proposto a NPP, tendo em vista que o suposto autor já foi beneficiado com suspensão condicional do processo. Pode sim, porque ele foi beneficiado, mas faz 8 anos, ele não poderia ter sido beneficiado assim. Letra C. Pode ser proposto acordo de não persecução penal, considerando a pena e a natureza do crime, mas Carlos necessariamente deverá confessar a prática delitiva. Ou, certinha alternativa C. Letra D. Não poderá ser proposto acordo de não persecução penal, em razão da pena máxima combinada ultrapassar 4 anos. Eu falei para vocês 1000 vezes que era a pena mínima, né? E é inferior a 4, então pode sim errada a nossa letra D. Questão 4. Estando preso e cumprindo pena na cidade de Campos, interior do estado do Rio de Janeiro, Paulo efetua ligação telefônica para a casa de Maria, localizada na cidade de Niterói, no mesmo estado, anunciando o falso sequestro do filho desta e exigindo o depósito da quantia de R$2.000 a ser efetuado em conta bancária na cidade do Rio de Janeiro. Maria, atemorizada, efetua a transferência do respectivo valor no mesmo dia, mas de sua conta na agência bancária situada em São Gonçalo. Descoberto o fato e denunciado pelo crime de extorsão, assinale a opção que indica o juiz competente para processar esses fatos. Gente, olha só. A gente tem aqui diversas informações. Ele era preso em Niterói. No Rio de Janeiro, desculpa. A vítima está onde? Em Niterói. O banco é onde? Em São Gonçalo. O que vocês precisavam saber aqui, gente? A questão de competência, regra geral, é onde? No lugar do resultado do crime. Quando a gente tem a extorsão, o que o STF decidiu? Que no caso da extorsão, a competência vai ser fixada pelo local de domicílio da vítima. Então, aqui era muito importante saber essa decisão do STF. Então, no caso, qual é o domicílio da vítima aqui? Niterói. Então, lá vai ser o lugar que é para ser processado. Então, Vara Criminal de Campos? Não. Vara Criminal de Niterói, letra B, sim. Vara Criminal de São Gonçalo? Não. Vara Criminal do Rio de Janeiro. Então, aqui, meus amores, precisava saber o entendimento do STF. Eu fiz para vocês lá no material uma tabelinha sobre competência, tá? E eu quero muito que vocês... Tudo que tá no material vocês têm que ler. Porque competência sempre cai, tá? Vamos para a próxima questão. Questão número 5. Carlota foi denunciada pela prática de um crime contra a ordem tributária. Após ser citada, sua advogada foi intimada para apresentar resposta à acusação. Analisando os autos, Carlota entendeu que deveria apresentar certas exceções.
Considerando a situação narrada, assinale a alternativa correta. Gente, nós temos algumas exceções que podem ser arguidas. O que acontece? Quando a gente tem um processo, ou a gente vai ter a denúncia ou a queixa, vai depender, né, do tipo de ação penal. Aí vai ser feita a citação do acusado. Feita a citação, aliás, o juiz vai receber a denúncia. Se ele receber a denúncia, que está lá no 396 do CPP, tem a citação do acusado para ele oferecer defesa prévia. Oferecida a defesa prévia, volta para o juiz analisar se é realmente caso de dar seguimento àquele processo ou se já é caso de uma absolvição. E aí, regra geral, o processo continua, deve ter audiência de instrução e julgamento, depois alegações finais, que vão ser orais, de 20 minutos, ou podem ser substituídas por memoriais no prazo de 5 dias, primeiro para o MP, depois para a defesa, e daí vai para a sentença. Quando a defesa ela é incitada lá para oferecer defesa, teve a denúncia, o juiz recebeu e tem a defesa, o que acontece? Além das questões relacionadas ao mérito, pode a defesa alegar algumas exceções. Quais são essas exceções? Gente, a gente tem a exceção de suspeição, ou seja, de dizer que aquele juiz ou membro do Ministério Público não pode participar daquele processo, a exceção de impedimento. A gente também tem alguns incidentes, que a gente fala assim, incidente de insanidade, é dizer assim, putz, o réu tem um probleminha e ele não pode, então, ele não sabe aquilo que ele faz, então precisa fazer um incidente de insanidade. A gente tem exceção de incompetência, que é dizer assim, seu juiz, lugar aqui não é esse que tem que ser processado, não. Por exemplo, no nosso caso da Carlota, da Carlota não foi esse, né? Carlota é esse. Naquele caso anterior lá da extorsão, dizer, olha, digamos que o processo estivesse correndo em São Gonçalo, dizer, não é lá não. No Rio de Janeiro. Não é não. Em Niterói é onde a vítima mora. Isso é uma exceção de incompetência. Pode ser também uma exceção de litispendência. O que é litispendência? Quando uma causa já foi julgada, mas tem que ser a mesma causa de pedir, mesmos fatos, mesmo tudo. Já foi julgado, porque no Brasil ninguém pode ser julgado 2 vezes pelo mesmo fato, isso é litispendência. Uma outra exceção é coisa julgada, ou seja, aquele processo já foi julgado e mais. Que já teve uma coisa julgada, já teve uma decisão em relação a ele, tá? Essas são as exceções, e isso sempre cai, tá lá na tabelinha para vocês, tá? Em regra, essas exceções algumas vão ser feitas em apartado, outras vão ser feitas nos próprios autos, tá tudo lá anotadinho, porque não dá tempo aqui nessa revisão da gente trazer todas as exceções. Mas fato é que elas vão cair na prova de vocês. Então, vamos aqui. A arguição de suspeição precede a de litispendência, salvo quando aquela for fundada em motivo superveniente. Vocês vão ver quando ler lá o código que a de suspeição precede sim, tá? Ela vai preceder todas, porque não dá para uma causa ser analisada por um juiz suspeito. Letra B. As exceções serão sempre processadas nos autos principais, em regra. Não, em regra, elas são processadas em apartado. O que é em apartado? Em outros autos, que ficam apensados. Então, fica o processo principal aqui e o outro da exceção aqui, e eles são reunidos, tá? Reunidos, sim, apensados, não tramitam juntos. Então, a regra é justamente o oposto que está ali. As exceções serão processadas em autos apartados e suspenderão, em regra, o andamento da ação penal. A parte que será, em regra, em apartado, tudo bem, mas em regra elas não suspendem a ação penal. Aqui tem que ler uma a uma, e aí vocês vão ver quando que ela suspende a ação penal, e em alguns casos não suspende. Eu sempre dou um conselho para os meus alunos, que é o quê, gente? Fazer tabelinha, colocar assim, suspeição, impedimento, litispendência, coisa julgada, incompetência do juiz. Coloca cada uma numa tabelinha e vai colocando assim, se é em autos apartados, nos mesmos autos apartados, mesmos autos, colocar suspende ou não suspende a ação penal, vai fazendo, ou trabalhar com tabelinha é a melhor coisa que tem, porque a gente trabalha um tipo de memória que é a memória visual. Então, há uma probabilidade muito grande de, na hora da prova, você conseguir visualizar a tabela e aonde estava aquilo lá. Combinado? Seguimos. Letra C.
As exceções serão processadas em autos apartados. Ah, tá, a gente acabou de falar. E letra D, se Carlota pretender recusar o juiz, deve fazer em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais. Ela não pode recusar o juiz, essa opção não tem, gente. Ela pode alegar suspeição ou impedimento. Mas recusar o juiz, dizer não quero, não tem essa possibilidade, tá? Então, o gabarito era a nossa letra A. Questão 6. Após ser instaurado inquérito policial para apurar a prática de um crime de lesão corporal culposa praticada na direção de veículo automotor, foi identificado que o autor do fato seria Carlos, que em sua folha de antecedentes criminais possuía 3 anotações referentes a condenações com trânsito em julgado pela prática da mesma infração, todas aptas a configurar reincidência quando da prática do delito ora investigado. Encaminhados autos para o Ministério Público, foi oferecida denúncia em face de Carlos pela prática do crime antes investigado. Diante da reincidência específica do denunciado civilmente identificado, foi requerida a decretação da prisão preventiva. Recebidos os autos, o juiz decretou a prisão preventiva, reiterando a reincidência de Carlos e destacando que esta circunstância faria com que todos os requisitos estivessem preenchidos. Ao ser intimado, o advogado de Carlos deverá requerer. Gente, é o seguinte, não é qualquer crime que cabe prisão preventiva, tá? A gente precisa preencher os requisitos da prisão preventiva. Esses requisitos vão estar lá no 312 e seguintes. E aí, vocês vão verificar que, dentre outros requisitos, para caber prisão preventiva, faz-se necessário que o crime seja doloso, ou seja, faz-se necessário que ele tenha tido a intenção, né, de praticar aquele crime. Além disso, o crime tem que ser um crime punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Ele tem que ser crime doloso, ou se ele tiver sido condenado por outro crime doloso, se envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, ou houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa. Vejam o seguinte, no nosso caso, ele praticou um crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Se tratando de lesão corporal culposa, uma eventual prisão aqui só pode ser decretada, vocês vão ver lá no Código de Trânsito, embora eu tenha falado que ele tenha já não caberia porque é crime culposo, né? Mas, excepcionalmente, poderia caber se ele fugisse do local do crime. Mas aí são outros 500. Mas, então, aqui, ó, já não preenche o primeiro requisito, que é qual? Ser crime doloso. Que tá lá, o primeiro requisito que tem na prisão preventiva. Então, o que acontece? Uma prisão aqui, ela é o quê? Ela é ilegal, porque não preenche os requisitos. Quando uma prisão é ilegal, o que a gente pede? A liberdade provisória, a revogação da prisão ou o relaxamento da prisão. Gente, sempre que a prisão for ilegal, a peça, o pedido é o de relaxamento da prisão, tá? Agora, digamos que a prisão fosse legal, preencher esses requisitos lá no momento em que ela foi decretada, e depois a situação mudou e agora não preenche mais os requisitos. Como no começo ela preenchia os requisitos e depois ela deixa de preencher, o pedido que o advogado faz é uma revogação, tá? Da prisão. Agora, se ela é legal, foi decretada por todos os motivos, mas se verifica que, na verdade, seu cliente pode ficar numa prisão domiciliar, ou ele ainda é primário, e aí dá pra gente pedir o quê? Uma tornozeleira, alguma coisa assim. Aí você faz o pedido de liberdade provisória. Deu para entender? Então, vamos lá. No nosso caso, vai ter que ser pedida a liberdade provisória dele, ainda que com a aplicação de medidas cautelares, como, por exemplo, a tornozeleira. Não! Falei o quê? Que liberdade da prisão tem que ser legal. Letra B, o relaxamento da prisão, tendo em vista que a prisão, em que pese ser legal, é desnecessária. Não! Se ela fosse legal e desnecessária, a gente poderia pedir o quê? A revogação. A revogação não, a liberdade provisória. Ou a revogação, vai depender do caso, tá?
mas ele tem que provar que ela é desnecessária. Letra C, vai pedir a revogação da prisão, tendo em vista que ela é legal e desnecessária. Ela não é legal, ela é ilegal. Então, qual é a nossa alternativa correta? Letra D, o relaxamento da prisão, pois ela é ilegal. Ok até aqui, meu povo? Então, vamos lá, seguimos. Vamos continuar aqui a nossa revisão. Questão número 7. Em 14 de janeiro de 2021, Valentim, reincidente, foi denunciado como incurso nas sanções penais do artigo 14 da Lei 10.826 de 2003, cuja pena é de reclusão de 2 a 4 anos. Narrando a denúncia que em 10 de 1 de 2017, o denunciado portava em via pública arma de fogo de uso permitido. Após o recebimento da denúncia e a apresentação da resposta à acusação, o magistrado, verificando que a única anotação que constava na folha de antecedentes criminais, referente a delito da mesma natureza, decretou, apesar da ausência de requerimento, a prisão preventiva do denunciado, destacando o risco da reiteração delitiva. Ao tomar conhecimento dos fatos, sob o ponto de vista técnico, a defesa de Valentim deverá argumentar que a prisão é inadequada. Por qual motivo? Gente, vamos lá. Além daqueles requisitos que a gente estava falando, que são 312 seguintes, que tem que ser crime doloso, punido com pena máxima superior a 4 anos, nos casos de Maria da Penha, ele descumpre a medida, se ele já for reincidente em crime doloso, o STJ e o STF hoje entendem o seguinte, que faz-se necessário que o decreto da prisão preventiva tenha preenchido o requisito da contemporaneidade. O que é isso? Os fatos têm que ser atuais, tá? E nesses casos que demora-se muito tempo para oferecer denúncia, a gente não tem mais a contemporaneidade, tá? Então, por que tem que ser contemporâneo? Porque senão não tem nexo. Então, por exemplo, assim, eu ofereço uma denúncia em relação a um fato que aconteceu há 5 anos atrás e peço a prisão preventiva. Qual motivo tem para ser oferecido? Nenhum. A não ser que tenha o risco de fuga, mas que eu tenha isso comprovado agora. Mas, em regra, um crime que aconteceu há 5 anos, eu não preencho os requisitos de necessidade, de urgência, os requisitos cautelares para a gente poder decretar a prisão de alguém. Tá? E aí o STJ e o STF está definido que sem essa contemporaneidade dos fatos ao momento da prisão, não dá para requerer a prisão preventiva. Mais do que isso, percebam aqui que o juiz decretou de ofício essa prisão preventiva. O que é decretar de ofício? Sem que ninguém pedisse, e quem poderia pedir para que fosse decretada a prisão preventiva? O Ministério Público, o ofendido ou a autoridade policial. Ninguém pediu. Se ninguém pediu, o que acontece? A gente tem uma ilegalidade dessa prisão, tá? Ou seja, e quando a gente tem ilegalidade, o que cabe? Relaxamento. Olha só, o juiz já não podia antes decretar de ofício, mas antes era só um entendimento doutrinário jurisprudencial, porque no Brasil vige o que a gente chama de sistema acusatório. No sistema acusatório, cada parte exerce a sua função e não tem que se meter na da outra, pelo menos deveria ser assim. Então, a função do Ministério Público é dupla função, o Ministério Público faz tanto a acusação quanto ele é o fiscal da lei, né? Então, é por isso que o Ministério Público pode pedir absolvição, porque ele é o fiscal da lei. A defesa tem a função de defender o acusado e o juiz é de julgar, de analisar o caso com imparcialidade, sem se meter no processo, né? E julgar baseado com aquilo que as partes produziram. Diante desse sistema que a gente vive aqui, que é esse sistema acusatório, onde as funções têm que estar bem delimitadas, não pode o juiz agir de ofício. Mas mesmo assim, antes do pacote anticrime, alguns juízes agiam de ofício. Aí, com a alteração do pacote anticrime no CPP, foi previsto expressamente que ele não pode decretar a prisão preventiva de ofício. Tá? Então, por isso que a nossa prisão aqui também é ilegal. Ela não tem contemporaneidade, de fato já tinha passado, e o juiz decretou de ofício. Então, vamos lá,
defesa de Valentim vai poder argumentar que essa prisão é inadequada, por quê? Letra A. Não poderia ter sido decretada de ofício e pela ausência de contemporaneidade, apesar da pena máxima por si só não impedir o decreto prisional na situação diante da reincidência. Preciso dizer que essa é a nossa resposta? Tenho certeza que você aí acertou, né? Pois é, letra A é a nossa resposta. Letra B. Não poderia ter sido decretada de ofício, não havia contemporaneidade e porque a pena máxima não estaria preenchida. A pena máxima preenche, a gente viu ali, tá? Não haveria contemporaneidade, apesar da possibilidade da decretação de ofício. Não, 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 não. Letra D. Não haveria contemporaneidade e, considerando a pena máxima prevista ao delito, apesar de, nesse momento, ser possível a decretação de ofício. Não pode, de jeito nenhum, tá, meus amores, ser decretada de ofício. Vamos lá. Questão número 8. Gente, prisão também sempre cai, tá? Tudo que a gente está falando hoje, aliás, são os top 10 que eu coloquei aqui para vocês. Então, não vou ficar aqui repetindo que tudo sempre cai, porque vai cair. Gente, questão número 8. Guilherme foi denunciado pela prática de um crime de lesão corporal seguida de morte. Após o recebimento da denúncia, Guilherme é devidamente citado. Em conversa com a sua defesa técnica, Guilherme apresenta uma prova inequívoca, ou seja, uma prova assim, irrefutável, de que ele agiu em estado de necessidade. Diante da situação narrada, o advogado de Guilherme, em resposta à acusação, deverá requerer. Letra A, vamos lá. Gente, lembra que eu falei para vocês que oferecida a denúncia, o juiz recebe a denúncia, o réu é citado, e aí ele oferece a defesa? É que essa defesa ele já pode alegar todas as matérias de mérito e é conseguir acabar com o processo aqui. Pode utilizar de estratégia de não alegar todas as defesas e falar que vai provar isso em sede de instrução, ou alega pelo menos essas quando tem caso que dessas defesas que são que tem prova inequívoca de determinado excludente da ilicitude, como é o nosso caso. Então, veja, quando tem prova de que ele agiu em estado de licitude, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, o que é interessante ele fazer? Já trazer todas essas provas para os autos. E quando ele traz essas provas para os autos, o que a gente vai ter aqui? Uma absolvição sumária, tá? É absolvido de plano. E mais, essa absolvição sumária faz coisa julgada material. O que isso quer dizer? Que depois ela não vai poder ser revista. Quando transitar em julgado, quando acabarem todos os recursos, se surgir uma prova nova, alguma coisa assim, não vai poder ser usada. É diferente do caso de arquivamento. Quando o Ministério Público promove o arquivamento, lembra que a gente viu lá atrás uma questão de arquivamento? Se surgirem novas provas, pode o feito ser desarquivado, porque o arquivamento faz coisa julgada formal, enquanto a absolvição sumária faz coisa julgada material, não pode ser revista, tá? Então, vamos lá. Letra A. Vai caber rejeição da denúncia que fará coisa julgada material. Não vai caber rejeição da denúncia porque ela já foi recebida, né? Letra B. Absolvição sumária do réu. Sim, porque a gente tem aqui um excludente de ilicitude, um estado de necessidade, e vai fazer coisa julgada material, ou seja, não vai poder ser revisto. Letra C, absolvição imprópria do réu, que fará coisa julgada material. Gente, deixa eu contar aqui para vocês. Vocês sabem o que é absolvição imprópria? A absolvição imprópria é quando a gente verifica que o réu, ele foi sim o autor do crime. Você tem a prova da autoria e a materialidade, mas ele era inimputável na época dos fatos, tá? Ou seja, ele não tinha um discernimento, que pode ser, ele não tinha o discernimento completo, ou, por exemplo, ele tinha um discernimento incompleto. Nesses casos, como foi ele o autor do fato, é aplicada uma absolvição imprópria. No caso, absolve, mas não absolve. Na verdade, assim, ele vai ser aplicado que uma medida de segurança, que pode ser ou internamento em hospital psiquiátrico ou tratamento ambulatorial. Se o crime que é imputado for de pena de detenção, vai caber tratamento ambulatorial. Se o crime for apenado com pena de reclusão, vai ser o quê? Internação.
Mas isso, então, é só no caso de absolvição imprópria, ou seja, foi o autor, mas ele não sabia o que fazia, e isso tem que estar devidamente comprovado através de laudo. Como que faz isso, o laudo? Um incidente de insanidade, que estão lá naquelas exceções que a gente viu há pouco. E esse incidente de insanidade vai fazer o quê? Vai ser tramitado em apartado, ou revisão aqui já, né? Então, vamos lá. E letra D, impronúncia do acusado que não faz coisa julgada material. Gente, impronúncia é só se o rito tivesse a ver com júri. E aqui a gente não tem rito de júri. A gente tem uma lesão corporal seguida de morte. Não é júri. Para ser júri, a gente tem que ter o quê? Um crime doloso contra a vida. Lesão corporal seguida de morte não vai a júri, tá, meu povo? Então, não há que se falar aqui em impronúncia, tá? Só um parênteses, sabe o que é impronúncia? Então, vamos lembrar. Quando a gente tem um crime doloso contra a vida, ou seja, o foco era atingir a vida, numa lesão corporal seguida de morte, não. Ele tinha dolo de lesionar, e não o animus necandi, que é o de matar. Então, só vai ao tribunal do júri quando a gente tem os crimes dolosos contra a vida. Por exemplo, homicídio, infanticídio, que é de matar o próprio bebê, e assim vai, tá? Então, cuidem para verificar se é crime doloso contra a vida. Quando a gente tem crime doloso contra a vida, a gente fala que esse procedimento ele é bifásico. Na primeira fase, você faz todo o processo com denúncia, recebimento da denúncia, defesa, faz audiência de instrução e tudo mais. E aí, o que acontece? Você tem o quê? O juiz, ou ele pronuncia, ele diz, olha, é sim um crime doloso contra a vida. Há indícios de que é um crime doloso contra a vida. E aí ele manda para o tribunal do júri. Isso significa que ele pronunciou. Se ele entender que não tem prova da materialidade de um crime doloso contra a vida ou não tem indício de autoria, ele impronuncia. Ele fala, Ministério Público, você não fez sua lição de casa, eu tenho dúvida aqui, né? Não tenho indícios mínimos, não vai a júri, e aí, nesse caso, faz coisa julgada formal só, não material. Ou seja, fica lá aguardando, se o Ministério Público tiver novas provas posteriormente, pode trazê-las, e aí, quem sabe, o juiz pronuncie. Pronunciar significa dizer vai a júri. Impronunciar significa o MP não fez a lição de casa e não tem prova. Tô brincando, não é bem assim, mas é que não tem condições de ir a júri. Ou o juiz pode desclassificar, quer dizer, epa, MP, isso aqui não é crime doloso contra a vida, não. Isso aqui é um latrocínio, né? Ou seja, ele matou para roubar. Então, é latrocínio. O crime é patrimonial ou é uma lesão corporal seguida de morte, como foi no nosso exemplo. Então, desclassifica, não vai a júri. Ou ele já pode reconhecer que praticou o homicídio ou um crime doloso contra a vida, num caso de necessidade, de legítima defesa, enfim, já absolve direto, tá? Ou absolve também porque ele não foi o autor do crime. Então, isso era impronúncia. Isso, aliás, era a revisão sobre o rito do júri. Vamos voltar para a nossa questão, porque, nossa, divaguei. Essa revisão tá demais, porque eu tô quase falando tudo que tá no CPP. Sinceramente. Bom, Fred foi denunciado e condenado em primeira instância pela prática de crime de corrupção ativa, sendo ele e seu advogado intimados do teor da sentença no dia 5 de junho de 2018, terça-feira. A juntada do mandado de intimação do réu, todavia, somente ocorreu em 11 de junho, segunda-feira. Considerando as informações narradas, de acordo com as jurisprudências dos tribunais superiores, o prazo vai ter início quando? Gente, olha só, o 798 do CPP. Cuidado que aqui, gente, aqui vocês têm mania de confundir com o Código Trabalhista ou com o CPC e daí vira uma confusão só. Pelo CPP, o 798 diz que todos os prazos eles são contínuos e peremptórios, ou seja, eles não correm só em dias úteis, eles correm todos os dias. No CPP, não se computa o prazo de início, tá? Começa no dia seguinte. A gente fala isso, ó. Que não se computará o prazo do dia do início, mas vai se incluir o do final.
E diferente do processo civil, que no processo civil, bom, salvo engano, né? Porque na minha época era, agora já não sei, no estudo CPC há muito tempo, eu sou professora de processo penal há tantos anos que eu já não lembro, mas diferente de outras matérias, vamos dizer assim, o prazo em processo penal não é da juntada aos autos do mandato. O prazo é da intimação. Então, vocês vão pegar o dia da intimação e o prazo já vai começar a correr no dia seguinte, tá? Então, vamos lá. Quando que ele foi intimado da sentença? No dia 5 de junho, terça-feira. Então, quando vai começar o nosso prazo? Começa a contar da intimação. Daí eu falei para vocês que exclui o dia do início e começa no dia seguinte, certo? Então, a intimação foi dia 5 de junho. Mas a juntada só foi no dia 11. A gente se importa com a data da juntada em processo penal? Não. Para contagem de prazo, não. A gente se importa para ver se ele foi intimado, outras coisas assim. Mas para prazo, não. Então, considerando que ele foi intimado dia 5 de junho, terça-feira, quando que vai começar a correr o prazo? Vamos lá. No dia 6, lembra que a gente falou que é da juntada, daí exclui o dia do início, então exclui o dia 5. Se o prazo começa a correr do dia da intimação, qual foi o dia da intimação? Dia 5. Exclui o dia do início, tá lá no 798. Então, um prazo de 5 dias vai começar quando? Vai começar na terça. Na terça, não, mentira, vai começar na quarta, porque dia 5 era terça. Então, vai começar no dia 6. Se ele for intimado dia 5, vai começar daqui do dia 5, exclui o dia do início. Não importa se ele for intimado no dia 5, por exemplo, 11 horas e 59 minutos. Exclui aqui e começa a contar, então, 6, 7, 8, 9, o prazo dele de 5 dias daria dia 10, que seria quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Feira, o prazo dele deu domingo, ele vai ter que recorrer no domingo? Não! Porque é o seguinte, os prazos são contínuos, mas se eles terminarem num final de semana, eles serão automaticamente prorrogados para segunda-feira. Entenderam? E para começar, então vamos lá, nosso prazo, ele foi intimado no dia 5, que era terça, exclui o dia do início, começou a contar aqui quarta, quinta, sexta, sábado, terminou domingo, um prazo de 5 dias. Aí, como terminou, se não fosse domingo, ele teria que interpor o recurso aqui. Mas, como é domingo, prorrogou para segunda, certo? Beleza. Agora, vamos fazer um outro exemplo. Não tem nada a ver com a questão, a gente já está indo além. Ele foi intimado na sexta-feira. Então, ele foi intimado aqui na sexta-feira. Quando começa a contar o nosso prazo? Eu falei para vocês que conta da intimação, mas exclui o dia da intimação. Excluído aqui a sexta. Sábado? Não, meus amores. Domingo? Não. O prazo dele vai começar na segunda, tá? Então, assim, eles são contínuos e peremptórios, mas se eles forem começar no final de semana, a gente prorroga para segunda, e se eles forem terminar no final de semana, a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Vamos para nossa questão, que eu viajei aqui, falei tudo de prazo e não fui para a questão. Então, quando que vai começar a correr esse prazo? No dia seguinte, a juntada do mandato? Não importa a juntada. Letra B, no dia seguinte da juntada, não, a gente não se importa com o dia da juntada, para a contagem de prazo. Letra C, no dia da intimação, independente da data do mandato, devendo ser cumprido até o final do prazo de 5 dias previsto em lei, ainda que este ocorra no final de semana. Não! O que a gente falou? Que se acabar no final de semana, prorroga para a segunda. Então, já está errado esse daqui. Letra D, no dia seguinte, intimação. Então, vai começar a contar no dia 6, porque exclui o dia do início, independente do dia da juntada do mandato, devendo a data final do prazo ser prorrogada para o primeiro dia útil seguinte, caso se encerre no final de semana. Certinha a letra D, meu povo. Vamos lá, questão número 10. Marcelo foi denunciado pela prática de um crime de furto. Entendendo que não haveria justa causa, antes mesmo de citar o acusado, o magistrado não recebeu a denúncia. Diante disso, o Ministério Público foi e interpôs o recurso adequado. Analisando essa hipótese, é correto afirmar que
volta para mim aqui, meu povo. Lembra que eu falei para vocês que, oferecida a denúncia, o que acontece? O juiz vai ter que analisar a denúncia, tá, gente? Que eu tenho que explicar muito rápido, que é uma revisão. E aí o juiz recebe a denúncia, se ele receber, ele manda citar o réu para oferecer defesa. Lembram disso? Pois é, mas e se o juiz entender que essa denúncia não preenche os requisitos do CPP? Não preenche os requisitos do artigo 41. O que ele faz? Rejeita a denúncia. E aí o Ministério Público vem e recorre dessa rejeição, que fala, epa, senhor juiz, eu quero sim processar fulano. E fulano ainda não participa do processo, concordam? Porque ele só vai ser citado depois de recebido denúncia. Mas a MP interpôs recurso. E aí? Tem que intimar o réu para ele contrarrazoar esse recurso se ele nem sabe que existe processo contra ele? Sim, meu povo! Então prestem atenção. Aqui é um caso de rejeição, o réu sequer sabia que estava sendo processado e nós temos decisão sumulada de que se ele não for intimado para contrarrazoar este recurso, esse recurso vai ser nulo. Então ele precisa ser intimado para oferecer contra-razões ao recurso do Ministério Público. Isso está na súmula 707 do STF, anota aí para vocês olharem. Então, vamos lá. O recurso apresentado pelo MP foi de apelação? Não, meus amores, porque rejeição de denúncia, qual o recurso cabível? Reze, tá lá numa das hipóteses 581 do CPP, corre lá dar uma olhada. Apesar de ainda não ter sido citado, Marcelo deve ser intimado para apresentar contra-razões ao recurso sob pena de nulidade? Sim, resposta correta. Acabamos de falar sobre isso. Letra C. Mantida a decisão do magistrado pelo tribunal, não poderá o Ministério Público oferecer nova denúncia pelo mesmo fato, ainda que surjam novas provas. Gente, só dá para oferecer nova denúncia com novas provas se é caso de arquivamento. Rejeitou a denúncia, já era, não tem que fazer coisa julgada material. Letra D. Antes da rejeição da denúncia, deveria ter o magistrado ter citado o réu para apresentar resposta à acusação. Não! Ele só cita o réu para apresentar resposta à acusação se ele receber a denúncia. Senão, vai citar para quê? Cita só para o recurso, tá? Vamos lá, questão número 11. Kátia procura você na condição de advogado para que esclareça as consequências jurídicas que poderão advir do comportamento de seu filho Marlon, pessoa primária e de bons antecedentes, que agrediu a ex-namorada ao encontrá-la em um restaurante com um colega de trabalho, causando-lhe lesões corporais de natureza leve. Na oportunidade, você, como advogado, deve esclarecer que... Vamos lá. Letra A. O início da representação o início da ação penal depende de representação da vítima, que terá o prazo de 6 meses da descoberta da autoria para adotar medidas cabíveis. Gente, olha só. Quando o crime envolve Maria da Penha, ou seja, ele está sob o manto da Lei Maria da Penha, que é o nosso caso, porque mesmo sendo ex-namorados, se as lesões, o crime foi praticado em virtude desta relação, vai se aplicar a Lei Maria da Penha todas as suas garantias, mesmo que seja ex-namorado. E aí, quando essa lesão é decorrente, então, está amparada no manto da Lei Maria da Penha, ela é pública incondicionada. Não depende de representação, como está dizendo a letra A. Uma lesão corporal normal, fora da Lei Maria da Penha, ela depende de representação. Então, cuidado para vocês não confundirem. Agora, se é uma lesão corporal amparada na Lei Maria da Penha, não precisa de representação, que vai ser pública incondicionada. Então, a letra A está errada, porque diz que depende de representação. Letra B. No caso de condenação, em razão de Marlon ser primário de bons antecedentes, poderá a pena privativa de liberdade ser substituída por restritiva de direito. Nananina, não. Meus amores, é o seguinte. Como está sob o manto da Lei Maria da Penha essa situação, toda vez que a gente tem um crime praticado sob a égide da Lei Maria da Penha, ele não cabe a alguns institutos. E aí ele não cabe, então, transação penal, porque a própria lei veda, ele não vai caber suspensão condicional do processo, ele não vai caber a NPP, que é o Acordo de Não Persecução Penal, não pode substituir a pena pelas restritivas de direito, mas cuidado, vai caber a suspensão condicional da pena. E suspensão condicional da pena não tem nada a ver com suspensão condicional do processo. Gente, a suspensão condicional do processo, ou seja, ela vai suspender o
processo. E se o réu cumprir, ele vai ter extinta a punibilidade dele. Então, ele não é regularmente processado até o final e tem uma sentença. Já na suspensão condicional da pena, ele não tem nenhum desses benefícios, ele segue o processo todinho contra ele e tem uma sentença ao final. Que se vai ter uma sentença, se vai ter uma substituição da pena, significa que ele foi condenado. Então, enquanto na suspensão condicional do processo suspende o processo, tá? Ele não é nem condenado, e se ele cumprir as condições da suspensão condicional do processo, vai extinguir a punibilidade, ou seja, não vai gerar antecedentes para ele. Aqui, no nosso outro caso, quando a pessoa é processada regularmente, porque não cabe nenhum daqueles benefícios da lei, e no final ele é condenado, a depender dos requisitos, se fizerem presentes lá os requisitos do artigo 77 do Código Penal, é possível falar em suspensão condicional da pena. Então, dito isso, na Lei Maria da Penha não cabe transação penal, não cabe suspensão condicional do processo e não cabe NPP, nem substituição por restritiva de direito, mas cabe suspensão condicional da pena. Dito isso, seguimos para nossas alternativas. A gente já tem afastado a letra A e a letra B. Letra C, em razão de o agressor e a vítima não estarem mais namorando quando ocorreu o fato, não será aplicada a Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, mas ainda assim não será possível a transação penal ou a suspensão condicional do processo. Gente, como eu falei para vocês, ela se aplica sim a ex-namorados. Então tá errado nessa parte, que em razão deles não estarem mais namorando, não será aplicada a Lei 11. Será sim, meus amores. Então tá errada aí a letra C. E letra D, no caso de condenação por ser o réu primário de bons antecedentes, mostra-se possível a aplicação do sursi da pena. Exatamente, que era aqui o desenho que eu estava fazendo com as minhas mãos aqui, tá? Letra D, o nosso gabarito. Questão 12. Bruna compareceu à delegacia e narrou que foi vítima de um crime de ameaça. Delito este de ação pública condicionada à representação, que teria sido praticado por seu marido Rui em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. Disse ainda ter interesse que seu marido fosse responsabilizado criminalmente por seu comportamento. O procedimento foi encaminhado ao MP, que ofereceu denúncia em face de Rui pela prática do crime de ameaça. Bruna, porém, comparece à delegacia antes do recebimento da denúncia e afirma que não tem mais interesse na responsabilização penal de seu marido, com quem continua convivendo. Posteriormente, Bruna e Rui procuram um advogado da família e informam sobre o comparecimento de Bruna à delegacia. Considerando as informações narradas, o advogado deverá esclarecer que... Gente, olha só. Quando a gente tem Maria da Penha, a retratação da Bruna. O que é a retratação? Gente, nos crimes que são de ação penal pública condicionada à representação, ou seja, que precisa que a vítima vá e fale, olha, eu quero ver a pessoa processada, esses crimes admitem o que a gente chama de retratação. Retratação é quando passa um tempo e a vítima fala, nem quero mais processar fulano. Ele me ameaçou, e aí ou me lesionou, que são ações públicas condicionadas à representação, mas eu não quero mais, já fiz as pazes, já acabou, não quero me incomodar. Ela pode fazer essa retratação da representação, desde que antes de oferecida a denúncia, tá? Já na Lei Maria da Penha, essa retratação vai ter algumas peculiaridades. Enquanto no outro processo, a retratação pode ser feita pode ser na delegacia, por exemplo, quando a gente está sob o manto da Lei Maria da Penha, não dá para fazer essa retratação da representação perante o delegado. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha diz claramente que essa retratação tem que ser feita na presença de um juiz. Isso está lá previsto no artigo 16 da Lei Maria da Penha, tá? Então, o que acontece? A retratação, ela pode ser feita na delegacia, mas não se for Maria da Penha, tá? Em sendo Maria da Penha, tem que ser sempre perante o juiz. Enquanto, num crime normal, o prazo da retratação é até o oferecimento da denúncia, no caso da Lei Maria da Penha, é até o recebimento da denúncia.
E aí, uma pode ser perante a autoridade policial e a outra é só perante o juiz. Vocês vão ver que tem lá um quadrinho prontinho para vocês nesse sentido lá no material complementar. Então, diante disso, o advogado deve esclarecer a Bruna que a retratação de Bruna perante a autoridade policial até o momento é irrelevante e não poderá ser buscada a proposta de suspensão continuada do processo. Ela é irrelevante porque vai ter que ser feita perante o juiz e, como é lei Maria da Penha, não cabe suspensão condicional do processo, lembram? A retratação de Bruna perante a autoridade policial até o momento é válida e suficiente para impedir o recebimento da denúncia. Não é porque tem que ser perante o juiz, artigo 16 da lei Maria da Penha. Não cabe a retratação do direito de representação após o oferecimento da denúncia, logo a retratação foi inválida. Poderia ser até o recebimento da denúncia se fosse perante o juiz. E letra D, não cabe retratação do direito de representação nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher e nem pode ser buscada proposta de transação penal. Cabe retratação desde que seja feita perante o juiz, é o que está lá no artigo 16. Gente, seguinte, todos os artigos e temas que nós falamos aqui hoje estão na nossa revisão, no material complementar. Eu coloquei ainda um tema que cai bastante, que é renúncia versus perdão. O que acontece? Quando a gente tem uma ação penal privada, vocês lembram que é aquela que começa mediante queixa, a vítima pode tanto perdoar o ofendido, quanto depois renunciar ao seu direito de queixa. Os efeitos serão diferentes e os momentos também. E aí eu acho extremamente importante que vocês leiam quando e quais os efeitos em relação a uma ou em relação à outra. Então vocês vão ver o seguinte, que a renúncia, se eu sou vítima de um crime de ação penal privada, então vamos pensar lá, uma calúnia, e eu renuncio depois ao meu direito por duas pessoas. Se eu renunciar em relação a uma das pessoas, eu sou obrigada, por lei, a renunciar em relação ao outro. Não posso escolher processar só um ou processar só o outro. A renúncia, ela é unilateral, ou seja, eu, Fernanda, que fui vítima, decido que não vou mais processar. E aí eu faço a renúncia. E ela pode ser expressa ou tácita, eu posso declarar expressamente que eu não quero mais processar fulano, ou pode ser tácita, por exemplo, eu pratico atos incompatíveis com a vontade de processar. Por exemplo, voltamos a ser amigos ou algo assim. A renúncia tem que ser feita antes do juiz receber a queixa. Então, eu já posso ter oferecido a queixa, mas antes que o juiz receba, eu vou lá e renuncio ao meu direito de representação. Já o perdão, gente, ele pode ser feito, inclusive, depois da queixa, tá? Eu posso resolver perdoar o réu durante o processo, desde que seja de ação penal privada, tá? Só que o perdão, ele pode também ser tácito ou expresso, igualzinho à renúncia. Só que diferente da renúncia, o perdão ele é bilateral. Se eu falar que eu perdoo você por um crime que você cometeu de calúnia em relação a mim, você precisa aceitar. E aí, o que acontece? Pode ser que dois réus, eu tivesse feito uma queixa contra duas pessoas, dizendo que ambos teriam praticado um crime contra a honra em relação à minha pessoa. O juiz recebeu a denúncia, está tramitando o processo, eu resolvo que eu vou perdoar os acusados. Para eu perdoar, faz-se necessário que os dois aceitem. Pode um só aceitar? Pode. Aí o processo vai extinguir em relação a esse. O outro quer provar que eu estou errada, alguma coisa assim, ele vai conseguir o processo. Então, enquanto a renúncia ela é unilateral, até o recebimento da denúncia, da queixa, aliás, ela é unilateral, ela independe de aceitação. O perdão, ele pode ser feito depois do recebimento da denúncia, ele é bilateral, ou seja, ele depende de aceitação, tá? Eram estes os nossos principais temas que a gente tinha que adotar hoje e tinha que trabalhar com vocês, que foram os 10 mais que eu escolhi, que vão cair na prova de vocês. Eu quero desejar uma prova excelente para todo mundo.
Ou tenham calma, gente. Prova da OAB ali são vocês com vocês mesmos, tem que acertar 40 questões. E aí, assim, ficou na dúvida, dá aquela parada, respira, passa para outra questão, depois volta com mais calma. Lembra que você tem que fazer só 50% da prova. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Vocês estão se preparando, vieram até aqui, tiveram aulas maravilhosas aqui no Missão. Aliás, para você que não fez o Missão, tenho certeza que assistindo essas revisões já vai ajudar bastante, entendeu? E eu tô, assim, tô aqui de coração para desejar uma ótima prova para vocês, tá? Dá uma acalmada, e eu sei que é difícil, mas assim, a parte de vocês que querem estudar, vocês já fizeram, galera. Agora aquela revisada, né? Só para tirar um pouco a ansiedade. Eu sou aquelas pessoas assim. Eu sei que tem uma galera que fala, não pode estudar na véspera da prova. Eu acho que isso é muito pessoal, tá? Eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente ansiosa. Eu preciso estudar até um dia antes, assim. No dia eu não estudo, não. Mas um dia antes, dar uma lidinha para me tranquilizar, eu preciso fazer isso. Agora tem gente que não. Então, às vezes o que serve para A não serve para B. Vê o que é o que você está acostumada a fazer e tenta não mudar, tá bom? Vai com fé, acredita em Deus, acredita em você e tem certeza que vai ser só sucesso. Depois, tô te esperando lá no meu Instagram, @prof.fersoares, para você me dizer que eu acertei esses temas aqui e que vocês aí arrasou em processo penal. Tá bom, gente? Um beijo enorme. Obrigada por terem ficado aqui comigo até agora, tá bom? Tchau, gente. Ótima prova.